O internauta que se apresenta sob o pseudônimo Derrubando Mitos, há 11 horas, ontem, me encaminhou o comentário que aí está. Como eu achei o comentário dele muito bonito, vou aqui lê-lo neste momento. Vamos lá. Assim escreve o internauta para mim. Abre aspas. Olá, Eustáquio. Fui evangélico durante 10 anos. Achava que entendia a Bíblia, mas estava enganado. Quando comecei a ler sobre história e ciência, minha mente começou a se expandir para novos horizontes. Foi uma jornada de 10 anos. 10 anos evangélico, mais 10 anos como não evangélico, igual a 20 anos, para descobrir aquilo que sei hoje. Ao ler a Bíblia, notei que o Deus bíblico é um Deus fantoche, ou seja, um Deus manipulado pela pessoa que a escrevia. Isso explica o porquê esse Deus se arrepende, fica irado, erra, toma decisões precipitadas, ciumento, violento, injusto, homicida, homofóbico, etc. Tudo isso era nada mais e nada menos que os defeitos e qualidades transferida para um Deus criado pela imaginação do povo hebreu. Fecha aspas. Analisarei agora o comentário do internauta pseudônimo Derrubando Mitos. Eu não gosto muito de pseudônimos, de anonimatos, até porque a Constituição da República proíbe. Gostaria de que o internauta que se apresenta sob o pseudônimo Derrubando Mitos, depois de assistir a essa minha análise sobre o artigo dele, gostaria de que ele se identificasse o nome próprio dele, porque seria melhor. Vamos lá. Bom dia. Hoje são 14 de abril de 2016. Desculpe-me. 17 de abril de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. O internauta que se apresenta aí sob o pseudônimo Derrubando Mitos escreveu aí um comentário simplesmente maravilhoso, inatacável. Antes de analisar o comentário dele, vamos aqui com Elvis Presley a pedido. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Muito bem. O internauta aí que se apresenta sob o pseudônimo Derrubando Mitos, escreve aí que ele foi evangélico durante 10 anos. Durante 10 anos como evangélico. E ele conseguiu sair dessa ilusão religiosa. E hoje ele é ateu. Há 10 anos que ele é ateu. Hoje ele está com 20 anos de idade. Derrubando Mitos, você é um felizardo. Porque nesse mundo de ignorância religiosa, a quase totalidade da população está atolada na ilusão religiosa. E você conseguiu sair dela. Você é um felizardo, uma pessoa que merece todas as homenagens. Muito bem. O Derrubando Mitos aí, o internauta, ele diz que há 10 anos foi evangélico. E que quando ele era evangélico, ele vivia essa ilusão religiosa. Ele pensava que a Bíblia era o livro da verdade, que havia Deus, e que Deus punia e tudo, que Deus, um Deus irado, um Deus ciumento, esse Deus que os cristãos pregam, né?
que é o Deus Javé, que está na Bíblia, que é o Deus do povo hebreu. Pois bem, o Derrubando Mitos diz que acreditava piamente na Bíblia. Até que ele começou a pensar, a raciocinar, a estudar a Bíblia. Ele, como evangélico, começou a desconfiar de certas coisas. E aí começou a estudar, procurou livros de história de religião, talvez teologia, e agora ele é ateu. Veja, ele percebeu agora de forma clara que ele estava redondamente enganado quando era evangélico. E aí ele diz, de forma bem clara no comentário dele, né, que o Deus hebreu, por exemplo, o Deus hebreu da Bíblia, dos cristãos, porque o Deus hebreu é um Deus, como ele diz aí, um Deus não onisciente, um Deus não onipresente, um Deus não onipotente, um Deus irado, um Deus ciumento, um Deus intolerante, um Deus raivoso, um Deus de exércitos, etc. Por que isso? E aí ele diz, de forma bem clara, que isso é comprovado pela ciência, antropologia e sociologia, que estudam o homem individual ou coletivamente. Porque o Deus da Bíblia, como diz muito bem aí o Derrubando Mitos, porque o Deus da Bíblia é um Deus ciumento, é um Deus raivoso, é um Deus irado. Por quê? Um Deus guerreiro. Por que isso? Ora, a explicação é a coisa mais fácil do mundo. O Deus da Bíblia é um Deus ciumento, intolerante, guerreiro, raivoso, irado. Porque o povo que o criou, o povo hebreu, era um povo ciumento, intolerante, guerreiro, irado. Essa é a prova inatacável, é a prova incontestável de que o homem cria deuses à sua imagem e semelhança. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. O povo hebreu era um povo ciumento. Ora, se o povo é ciumento, vai criar um Deus ciumento. E aí criou o Deus ciumento. Se o povo hebreu era um povo guerreiro, que vivia em guerras com outros povos, é óbvio que esse povo, ao criar seu Deus, vai colocar o adjetivo guerreiro a esse Deus. Então, o povo hebreu, povo guerreiro. Logo, o Deus dele, um Deus guerreiro. O Deus violento, o povo hebreu, um Deus intolerante. O povo hebreu era um povo intolerante, porque era um povo que viveu junto a outros povos ignorantes, numa época de barbárie, de violência, de sangue. Aqueles povos eram tão ignorantes que eles matavam seres humanos por causa de deuses. Basta abrir a Bíblia para a gente enxergar isso da forma melhor. O povo hebreu matava outros povos porque não acreditavam no Deus Javé, no Deus hebreu. Já os outros povos filisteus matavam também o povo hebreu por não acreditarem nos deuses deles, filisteus. E assim por diante. Ou seja, o povo hebreu era um povo intolerante. Já que era um povo intolerante, o Deus que ele criou, o Deus Javé, que é o Deus dos cristãos, também é um Deus intolerante. É por isso que está lá na Bíblia. É a coisa mais fácil do mundo. O internauta Derrubando Mitos, ainda bem que abriu a cabeça e deixou a ilusão religiosa de lado. Líderes religiosos pregam essa loucura para os fiéis, e os fiéis cristãos acreditam nessa bobagem. Lamentavelmente acreditam, porque não estudam, não analisam, não colocam a crítica sobre a Bíblia, porque se colocar, ninguém fica em igreja. E aí os líderes religiosos vão deixar de encher os bolsos de dinheiro. É isso que eles querem, manter o povo na ignorância, porque aí o povão vai abastecer a conta bancária deles. Lamentavelmente, é isso que acontece. Invocar os costumes da civilização hebraica para aplicá-los aqui no Brasil, por exemplo, isso é uma loucura. É uma loucura. Costumes antigos, bárbaros, violentos, isso é uma loucura. Portanto, aí, parabéns ao internauta Derrubando Mitos. E eu não gosto de pseudônimo. A Constituição da República Federativa do Brasil proíbe o anonimato.
Eu queria que o internauta que se apresenta sob o pseudônimo Derrubando Mitos, gostaria de que ele, se assistir a esse vídeo, gostaria de que ele colocasse ali o nomezinho dele, identificasse pelo nome próprio. Seria muito bom. Terminando agora com Elvis Presley. And now he ended sneers and saw her face, the fire country. My friend, oh say eclipse, take my kiss, or amuse me. I lips like the flu, I drifted, and never way or more, much more in this. I did you my way, regrets I never feel,